agora, a segunda lei, então essa é a primeira lei, a lei fundamental das reações químicas, tá? Agora a segunda lei, que é de Proust, ela fala sobre as proporções constantes, que eu já havia falado na última videoaula, eu falei bastante, falei do exemplo do bolo, né? Que se eu faço um bolo, para fazer um bolo eu preciso de 2 xícaras de trigo e 3 ovos, para fazer 2 bolos são o dobro de trigo e 6 ovos, o dobro da quantidade de ovos. Então aqui é a mesma coisa. E foi o Proust que falou sobre as proporções constantes. Então o que é isso? Porque agora a gente vai estar falando em quantidades, né, de matéria, né? Então olha só. Aqui também. Aqui toda a reação química aqui é a mesma, deste exemplo, que é a água formando hidrogênio e oxigênio, tá? Então aqui tem essa linha refere-se a uma quantidade, essa refere-se a outra quantidade, digamos que a pessoa digamos que tem 3 pessoas desenvolvendo ela no laboratório. Uma está usando essa quantidade de água, a outra está usando esta quantidade de água e a outra está usando esta, certo? Então, olha só. Então, vamos olhar primeiro só para essa aqui, para essa primeira linha. Se a gente for ver primeiro, vamos ver se está de acordo com a lei de Lavoisier, que foi aquela que eu acabei de falar. Eu vejo se a quantidade de reagente, que nesse caso é a água, é igual à quantidade dos produtos, a soma dos produtos. Então tá certo, né? Tem 9 gramas de água e forma, 8 mais 1 no total, 9 gramas de reagente, certo? Mas o que o Proust está falando agora, está dizendo que o quê? Que se fulano está usando 9 gramas de água e ele encontrou 1 grama de hidrogênio, ele obteve 1 grama de hidrogênio, aquele que está usando 18 de água, percebe que 18 é quanto de 9? 18 é o dobro de 9. Esse tem que encontrar o dobro da quantidade de hidrogênio que o primeiro encontrou. E da mesma forma para todas as outras substâncias. Para o oxigênio também. Se usando 9 gramas de água, o fulano encontrou 8 de oxigênio, o fulaninho B, se ele usar 18, que é o dobro, se ele usar o dobro de água, ele tem que encontrar o quê? O dobro de oxigênio. Isso que ele quer dizer, tá? Então, olha só. Então, olhando para essas duas que eu acabei de comparar, a primeira linha e a segunda, né? Eu vou falar que o primeiro é o João, bem assim, eu não vou ter muita criatividade, mas o primeiro é o João, a Maria e a Beatriz, tá? João, Maria e Beatriz. Então, aqui eu comparei o experimento do João com o da Maria. E eu vi isso, né? A Maria tá usando o dobro, então ela tem que encontrar o dobro de tudo. Se eu comparar o João aqui de cima com a Beatriz, olha só o que acontece. A Beatriz, ela tá usando, vamos partir aqui da água, 27, enquanto o João usou 9. 27 é o triplo do que o João encontrou, tá? Se você fizer 9 vezes 3, você vai encontrar esse valor de 27. Então, se ela está usando o triplo, a Beatriz tem que encontrar o triplo da quantidade de hidrogênio e o triplo da quantidade de oxigênio que o João encontrou, correto? Então, quando a gente tem esses valores tipo o dobro, o triplo, a metade, né? Coisas que a gente olha e eu falo para vocês, 18 é quanto de 9? É 2 vezes 9. Né? Uma coisa que a gente já é simples pra gente fazer de cabeça, né? Mas nem sempre isso vai acontecer. Às vezes vão ser valores que a gente vai ter que botar no papel para fazer a conta. Que é, por exemplo, se eu quiser comparar a Maria com a Beatriz. Se eu falar para vocês, pessoal, a Maria usou 18 gramas de água e encontrou 2 de hidrogênio. A Beatriz vai usar 27, ela encontrou quanto de hidrogênio? Digamos que não estivesse aqui. Diferente do exemplo que eu dei lá em cima, que era tudo o dobro, né? Ou o triplo, quando eu comparei o João com a Beatriz. Então, nesse caso, é isso que eu vou ensinar para vocês, para como calcular essas proporções quando ela não é óbvia. A gente não faz de cabeça, tá? Então, tem 2 formas de fazer, basicamente, tem outras também ainda, né? Vai depender do seu raciocínio. Se você encontrar um outro raciocínio, um outro caminho, a sua lógica, tá tudo certo. Então, olha só, digamos que a gente não sabe quais são
quanto que a Beatriz encontrou, tá? Digamos que esse valor que está lá embaixo do X agora nós não sabemos. A gente só sabe que ela vai partir de 27 gramas. E a gente também sabe de todos esses dados do João, de todos os dados da Maria, ok? Então, primeira coisa, como a gente pode fazer? A gente compara o seguinte, se a Maria, que usou 18 gramas de água, olha só aqui embaixo, ela usou 18 gramas de água, ela encontrou 2 gramas de hidrogênio, a Maria. A Beatriz, olha só aqui embaixo, a Beatriz, eu tô comparando duas, a Beatriz que usou 27 encontrou quanto? Essa é a minha pergunta. Se a Maria que começou com 18 encontrou 2, a Beatriz com 27 encontrou quanto de hidrogênio? E aqui nós construímos uma regra de 3. Então agora a regra de 3 a gente multiplica cruzado. Então olha só, digamos que aqui é o x, né? Vai ficar 18 vezes x, aqui 18 vezes x é igual a 27 vezes 2. Tá aqui, ó. Então vai ficar 18x é igual, 27 vezes 2 é 54, passa o 18 dividindo, eu encontro que a Beatriz vai encontrar 3 gramas de hidrogênio. E isso eu faço também se eu quiser encontrar a quantidade de oxigênio. Só que daí eu vou estar falando que 18 gramas encontrou, né, 18 gramas de água da Maria, forneceu 16 de oxigênio, ele estará aqui no lugar na regra de 3, né? Assim como 27 gramas de água da Maria vai encontrar X de oxigênio. E você vai desenvolver a regra de 3 utilizando a multiplicação cruzada, como vocês já devem estar fazendo em outras matérias. Tá bom? Então, assim, sempre que for construir a regra de 3, pessoal, olha só o seguinte. Desse lado aqui, ó, tanto 18 quanto 27, ele está se referindo a quem? A água. Então, aquele valor que está um embaixo do outro, ele se refere sobre uma mesma coisa. Isso é em qualquer regra de 3. Tá? Isso é para ajudar vocês, não sei o quanto vocês têm facilidade ou quanto vocês já conseguem construir a regra de 3. Porque uma coisa é calcular com a regra de 3 pronta, é saber multiplicar cruzado. Outra coisa é construir o raciocínio e montar a regra de 3. Tá bom? Então, percebe que de um lado, ó, isso aqui tudo é referente à água e isso tudo é referente a hidrogênio. Essa linha de cima é toda referente a Maria e a linha de baixo é toda referente a Beatriz. Tá? Uma outra forma de fazer, vai aparecer aqui do ladinho, é eu fazer o seguinte, 18, eu divido aqui, ó, 18 dividido por 27, que está aqui embaixo, é igual a 2 dividido por x, que é o valor que eu não sei, né? Lembrem que a gente ainda não, é como se não tivesse o 3 lá embaixo. Então, se eu quero saber que valor é esse, 18 dividido por 27, 2 dividido por x. Aí você vai fazer, você vai colocar fazer esse cálculo, né? Então tem que pegar esse x, jogar lá pro outro lado, lá para cima, tá dividindo, vai passar multiplicando. Esse 27 vai passar lá do lado do 2 e o 18 desce dividindo. Faça isso no papel, tá? Mas daí é a regra de matemática aqui. No fim, você vai chegar nisso aqui, que é a regra de 3. Então aqui um exemplo, ó. Sabemos que 7 gramas de nitrogênio reagem com 1,5 grama de hidrogênio, produzindo gás amoníaco. A massa de gás amoníaco que iremos obter nessa reação, quando misturamos 2,1 gramas de nitrogênio com uma quantidade de hidrogênio, é... Então, lê aí você devagarinho, tá? Novamente, o que está em branco é a questão, o que está em amarelo já é parte da resolução. Então, primeiro, transforma tudo em linguagem química. Coloque aqui, isso vai fazer diferença. Se você colocar reagente no lado de produto, na primeira conta que você vai fazer, que é da lei de conservação das massas, já pode errar. Então tá aqui, ó, nitrogênio mais hidrogênio forma gás amoníaco. Quanto de nitrogênio? 7, aqui embaixo. Reage com 1,5 de hidrogênio, produzindo gás amoníaco. Então esse valor eu não sei. Só que aqui, esse primeiro valor aqui, ó, quanto de gás amoníaco é formado? Então esse ele só precisa daquele primeiro
Primeiro conhecimento, que é a lei de Lavoisier, que a soma dos reagentes é igual ao dos produtos. Então, a soma dos reagentes aqui é igual a 8,5. Pronto, eu já sei quanto tem de gás amoníaco nessa primeira reação. Mas a pergunta é, quanto do gás amoníaco que a gente vai obter, olha só, quanto, então essa é a pergunta, esse é o X, quando misturamos 2,1 gramas de nitrogênio com uma quantidade de hidrogênio, que ele nem fala. Porque se ele falasse qual que é a quantidade de hidrogênio, nós poderíamos somar e encontrar esse valor, mas não é isso. Agora a gente aplica a lei das proporções. Então, olha só, eu não tenho isso aqui, eu não tenho gás amoníaco nessa segunda reação usando 2,1 gramas, mas eu sei o quanto, eu sei que eu obtenho 8,5 do gás amoníaco se eu utilizar 7 de hidrogênio. Então tá aqui nossa regra de 3. 7 de nitrogênio forma 8,5 de gás amoníaco, assim como 2,1 forma X. Essa é a regra de 3 formada. Multiplicação cruzada, 7x é igual a 2,1 vezes 8,5. 2,1 vezes 8,5, se vocês fizerem, vão encontrar esse valor de 17,85, dividido por 7, que estava multiplicando lá do outro lado, veio dividindo, valor 2,55 gramas. Tá bom? Outra forma de fazer, aquela segunda forma que eu expliquei no slide anterior, divide aqui, ó. Divide isso, então 7 dividido por 2,1 é igual a 8,5 dividido por x. Você vai encontrar exatamente a mesma coisa que encontrou através do raciocínio lógico, que é o que eu recomendo. Porque você aprender a construir a sua regra de 3, que é baseada no raciocínio lógico, você não vai usar só pra cá. Você vai usar em muita coisa, muito além de matérias e disciplinas.